A partir dessa aula, nós vamos comentar a prova da segunda fase da UQRJ para a EM3, a prova aplicada ao terceiro ano do ensino médio. Nesse vídeo, nós vamos resolver a primeira questão, que é uma questão de química orgânica, uma questão bem interessante. Notem aqui. Os aletos de alquila são moléculas orgânicas versáteis que podem sofrer diversas reações, sucessivas ou não, gerando assim múltiplas moléculas novas com variados grupos funcionais. No esquema abaixo, o brometo de alquila quiral, de fórmula molecular C11H15Br, ao sofrer reação de eliminação, gera 5 produtos isoméricos. Essa mistura de produtos, ao sofrer reação de redução, gera um produto único, o hidrocarboneto aromático ramificado. O mesmo brometo, ao sofrer reação de substituição em água, solvólise, gera uma mistura racêmica de álcools que, ao ser submetido a condições oxidativas, não gera cetona, aldeído ou ácido carboxílico. Assim, responda o que se pede. Então aqui nós temos o esquema dizendo a mesma coisa no texto. Temos o nosso produto de partida, que é esse aleto de alquila com fórmula C11H15Br. Ele pode sofrer reação de substituição, com isso formamos um álcool racêmico que não sofre oxidação. Ou então pode sofrer eliminação, que gera uma mistura de 5 isômeros, que por sua vez, após sofrer hidrogenação, gera esse único produto. Então vamos lá. Primeira pergunta, dê a estrutura do brometo de alquila. É possível determinar a sua estereoquímica? Justifique a sua resposta. Então notem, nós temos essa fórmula molecular. Se nós olharmos esse produto e contarmos os carbonos aqui, nós percebemos que temos aqui 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso significa que esse esqueleto orgânico é o mesmo esqueleto orgânico desse aleto de alquila. Isso porque esse produto vem da hidrogenação, ou seja, antes nós tínhamos o alceno. Esse alceno vem da eliminação que esse brometo sofre. Então, o número de carbonos é o mesmo. Se nós olharmos, a quantidade de átomos de hidrogênio aqui vai ser uma quantidade com um hidrogênio a mais em relação a essa. Exatamente porque esse hidrogênio a mais ocupa a posição que antes era do átomo de bromo. Se nós contarmos, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então temos aqui um total de 16 átomos de hidrogênio e precisamos de uma espécie com apenas 15 átomos de hidrogênio. Então o esqueleto da estrutura é essa daqui. Agora vamos olhar a informação da outra reação. Aqui nós formamos um álcool, ou seja, a posição do bromo foi trocada por um grupo OH, e esse álcool não sofre reações de oxidação, ou seja, esse álcool é um álcool terciário. Isso significa que o bromo está ocupando a posição de um carbono terciário. E o único carbono terciário que nós temos nessa estrutura é esse átomo de carbono aqui. Isso significa que a estrutura do brometo original é essa. Vejam que a fórmula molecular é exatamente C11H15Br. Aqui nós teremos a substituição do bromo por um grupo OH, que vai formar um álcool terciário que não sofre oxidação. Tem a segunda parte. É possível determinar a sua estereoquímica? Depende. Se eu conseguir cristalizar essa substância, eu não sei qual é o estado físico dela. Se eu conseguir cristalizar, sim, é possível determinar a estereoquímica. Mas eu acho que a pergunta não era nem voltada para esse lado, não. Acontece que na hora de formar o álcool, aqui o mecanismo que nós chamamos de SN1. Ou seja, o bromo sai e forma-se um carbocátion. E o álcool, na verdade, é uma mistura racêmica. Se o mecanismo fosse o SN2, nós poderíamos, por exemplo, avaliar a estereoquímica do álcool e, a partir daí, a gente conseguiria determinar a estereoquímica do brometo. Como a formação do álcool leva, nesse caso, a uma mistura racêmica, porque o mecanismo é o mecanismo SN1, não tem como a gente determinar a estereoquímica. Também não tem como a gente determinar a estereoquímica olhando a reação de eliminação. Isso porque essa ligação sigma tem rotação livre. Isso significa que eu não vou formar um alceno específico e esse alceno específico vai me trazer informações sobre a estereoquímica. Na verdade, eu vou ter uma mistura de alcenos, como o próprio enunciado diz. Então, eu não consigo determinar a estereoquímica, salvo isso daqui seja uma substância passível de ser cristalizada, e aí sim eu conseguiria obter a estrutura cristalina, consequentemente a estereoquímica.
Vamos para a questão B. Dê as estruturas dos 5 produtos isoméricos. Então eu tenho esse daqui como sendo o meu aleto de partida. E nota, aqui eu tenho um átomo de hidrogênio que pode sofrer eliminação, aqui outro átomo de hidrogênio e aqui outro átomo de hidrogênio. Então eu tenho a possibilidade de 5 isômeros. Quais seriam eles? Vamos começar imaginando que esse átomo de hidrogênio seja retirado juntamente com o brometo. Vou formar uma dupla aqui, entre esse carbono e esse carbono. Então eu tenho esse alceno. A estereoquímica nesse caso vai ser uma estereoquímica do tipo E, porque esse daqui é o grupo de maior prioridade, esse daqui é o grupo de maior prioridade, e eles estão de lados opostos. Se eu tenho esse composto E, eu também tenho o composto Z. Então aqui, notem que o grupo principal é esse, e desse lado o grupo principal é esse. Eles estão do mesmo lado. Um outro alceno que eu posso formar é pela retirada desse hidrogênio. Então, vou formar agora uma dupla ligação aqui, entre esse carbono e esse carbono. Eu tenho esse composto aqui, onde o grupo de maior prioridade desse lado vai ser esse daqui, e desse lado é esse. Eles estão em lados opostos, então esse aqui é o composto E, e eu tenho este isômero, onde o grupo de maior prioridade de um lado é esse, do outro lado é esse. Como estão do mesmo lado, aqui nós temos o composto Z. E além disso, é possível ter a retirada desse átomo de hidrogênio. Eu vou formar esse alceno aqui, que não apresenta isomeria E e Z. Então, esses são os 5 alcenos possíveis de serem formados para esse composto. Vamos então para a questão C. Por que a mistura racêmica de álcools não sofre oxidação? Porque, na verdade, o álcool formado é esse daqui, e ele é um álcool terciário. Para ele sofrer oxidação, ou seja, ser transformado numa cetona, ou em um aldeído, ou em um ácido carboxílico, é no mínimo necessária a formação de uma ligação dupla oxigênio-carbono. Para isso acontecer, eu tenho que romper a ligação carbono-carbono. E as ligações carbono-carbono são muito fortes. Dificilmente a gente consegue romper esse tipo de reação. Então, esse composto aqui, esse álcool terciário, ele dificilmente sofre oxidação. Se fosse um álcool secundário, ele seria oxidado a uma cetona, seria retirado um átomo de hidrogênio, por exemplo. Se fosse um álcool primário, ele poderia ser oxidado a aldeído ou a ácido carboxílico, mas no caso de um álcool terciário, ele acaba sendo imune às reações comuns de oxidação. Bom, pessoal, com isso então nós finalizamos a primeira questão. Foi uma questão bem rica do ponto de vista da química orgânica. Eu gostei bastante dessa questão e no próximo vídeo veremos então a segunda questão da prova da segunda fase da EM3.